Olá, nós vamos conversar hoje aqui com a professora Kátia Lima, né? Professora Kátia Lima, a senhora está bem? Eu estou muito bem. Né? Muito A senhora bem. tem vamos dizer assim, um nome muito consolidado já na Uhum. área de concursos públicos e é numa área muito importante que é de gestão de pessoas. A modernização das empresas, né, veio fazendo com que a gestão de pessoas fosse se tornando cada vez mais importante, né? Sim. Você até estava nos falando anteriormente de uma piada, né, que o pessoal achava que o RH... Conta essa piada para o É, nosso sim. espectador. Gestão de pessoas hoje tem crescido muito na área de concursos, tem crescido muito dentro das organizações, porque é uma área muito importante, ela é uma evolução do antigo RH, do antigo departamento de pessoal, que tinha uma função muito operacional, né? Sim, Aquela função mesmo de execução. A gestão de pessoas ficou estratégica, ganhou esse nome, ganhou uma importância. E a piada era a seguinte, na época do RH, se achava que as máquinas iam substituir as pessoas. Que com sim. o tempo, né, agora em 2013, que as máquinas iam tomar conta. Então tinha uma piada que dizia que as organizações do futuro só iam ter dois trabalhadores, um homem e um cachorro. Sim. O homem, a função dele, claro, era alimentar o cachorro, né? Com a vida dele ou com o alimento com... Alimento mesmo, né? Ah, tá. Alimentar o cachorro. Ainda E bem, a né? função do cachorro seria não deixar que o homem mexesse em nada. Mexesse em nada. Exatamente. Então, na realidade, nós iríamos estar hoje totalmente mecanizados, Sob é o isso? domínio das máquinas. Mas isso não aconteceu. Isso, não é Acaba verdade? que hoje as empresas precisam cada vez mais das pessoas, as pessoas deixaram de ser recursos humanos, passaram a ser parceiras da organização, até com uma vinculação afetiva com as organizações. E está aí a gestão de pessoas importante nas empresas privadas e nas organizações públicas. Pois é, e nesse caso, você estava dizendo que gestão de pessoas deixou de ser tático para ser estratégico, né? Sim, Você sim. pode explicar para o nosso telespectador o que é tático e estratégico? Sim, antes a gestão de pessoas tinha uma função até operacional. Se a gente volta do tempo, era uma função de execução, de pagamento, de recebimento. No processo de evolução, ela acabou se transformando numa área tática, uma área mais meso dentro das organizações, não só operacional, já ganhou aí um status, mas ainda sem essa vinculação com a alta cúpula, com o negócio da organização. Então, uma função mais meso que a gente chama de tática. Hoje não, hoje ela é estratégica, ela é vinculada à alta cúpula, ela tem uma função essencial dentro das organizações. Essa é basicamente a diferença entre o Exatamente. tático e o É estratégico. a necessidade da humanização das empresas, não é isso? Isso. A E coisa das está vinculada. E das pessoas pessoas como também. diferencial competitivo Exatamente. para as empresas. Pois é. Então, agora que você já viu isso, nos concursos públicos também, né, na área pública, também há muita preocupação com a gestão de pessoas. Sim. E, pelo que eu saiba, tem havido um crescimento de importância. Você pode falar sobre isso nas provas? Sim, sim, olha, tem crescido muito as questões de gestão de pessoas em prova. Nós começamos a ter esse conteúdo cobrado há bastante tempo, até na época do RH mesmo, do Recursos Humanos, mas caiu uma questão, um item quando caía. Hoje não é mais a realidade. Hoje a gente tem provas como a do TSE ano passado, começo de 2012, em que caíram 21 itens de gestão de pessoas numa prova. Decide sua colocação numa prova. Esse ano nós tivemos gestão de pessoas no CNJ, Conselho, né, Nacional de Justiça, tivemos no TRT 10ª região. Todos os TRTs de todas as regiões têm cobrado gestão de pessoas, independente da banca. E interessante é que tem sido cobrado tanto para o nível médio como para o nível superior, né? E isso, essa também é uma evolução muito Sim, grande. Antes, a gente via sendo cobrado, claro, para administrador, para psicólogo, continua, viu, sendo cobrado de forma intensa, mas agora também no nível médio, né? Pois é, a professora Kátia Lima, ela é professora da Veste Concurso Sim, e é autora também em várias apostilas, né? Quando sim, cai gestão de pessoas, a senhora é coautora de várias de apostilas, várias né? apostilas. E a senhora está aqui falando sobre gestão de pessoas e, evidentemente, a senhora tem um curso para lançar de gestão de pessoas, não é isso? Sim, sim. Esse curso de gestão de pessoas
vai abranger todo o programa que cai nos concursos? Sim, nós fizemos um estudo, né? Eu fiz um estudo de todas as provas de gestão de pessoas que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, analisando o CESP, analisando o FCC, Sesgran Rio, que são bancas Cetro, né? Que estão no momento. Nós montamos um curso que vai trabalhar de forma intensa com esses conteúdos repetitivos de provas de concurso. Então, a gente vai trabalhar isso de forma bem intensa. Gestão por competências, que é uma matéria que tem caído muito. Sim. Avaliação de desempenho, que hoje é a moderna gestão do desempenho. Nós vamos trabalhar com recrutamento, seleção, todos esses assuntos, todos os processos e a própria evolução da gestão de pessoas, que agora tem sido cobrada. A gente já vinha trabalhando isso na VEST Concurso e agora começou a cair de forma intensa na prova. Isso também a gente vai trabalhar no curso. E há também aí o nome do curso, parece que é Curso Completo de Gestão de Pessoas, para te dar tranquilidade. Isso. Né? E aquele candidato, aquele aluno que nunca viu gestão de pessoas, ele tem que estudar alguma coisa antes, tem algum pré-requisito para ele poder acompanhar esse curso? Não. Nós temos uma metodologia muito interessante, que a gente começa do básico, definindo gestão de pessoas, e quando terminam os encontros, o aluno sai com sólido conhecimento para fazer essas provas. Pode acreditar, a gente tem tido bons retornos sobre isso. O aluno chega pronto para fazer a prova, porque viu, porque treinou também. O curso envolve muito exercício, é o tempo todo teoria, exercício. E isso faz com que você entenda também de forma sistêmica, não adianta decorar. Né? Mesmo para uma banca de múltipla escolha, não adianta decorar. E eu trabalho sempre com esse conceito de uma visão sistêmica da matéria. As partes fazerem sentido no todo. E o aluno pode ter certeza que vai conseguir isso. Beleza, olha só. Então você agora já ficou tranquilo. Não há pré-requisito. Pode ir tranquilo. Esse curso vai haver aqui na VEST Concursos da Asa Norte, né? E em Taguatinga. Isso. Não é isso? O curso tem que duração? Então, nós temos 6 encontros intensos, viu? São 6 encontros com muito conteúdo, dessa forma que eu falei. Aqui na Asa Norte, nós vamos começar no dia 11/6, já está próximo, né? É uma terça-feira? Todas as terças-feiras. Então, começa no dia 11/6. Isso. E são quantas terças-feiras? 6 terças-feiras. 6 terças-feiras. Então, são 30 horas 30 horas aula. 30 horas aula. 1 hora aula é 45 minutos, para quem não sabe. Então, são 6 encontros, são 30 horas aulas e começa aqui na terça-feira, são 6 terças-feiras. Começa no dia 11 aqui. Isso. E lá em Taguatinga? Lá em Taguatinga também é uma demanda, né? Os alunos sempre perguntando, olha, Taguatinga, nós vamos começar no dia 19 de junho, aí vai ser às quartas-feiras. Às quartas-feiras? Isso, também à noite, às quartas-feiras. Então, terça-feira à noite aqui na Asa Norte e quarta-feira à noite em Taguatinga. Não é isso? Bom, eu gostaria só de agradecer a sua vinda aqui, né? Olá, bem-vindos aqui a uma entrevista com o professor André Alencar, esse moço que nasceu em Brasília e resolveu brilhar na cidade onde nasceu, né? O André é, há muito tempo, professor e autor do grupo Vestcom, na área de informática e na área de direito também, né? Isso. Engraçado, ele se formou em direito, mas quando ele estudava direito, ele já era professor de informática, não é isso? Perfeito. E a informática foi a cachaça da vida dele, né? Então, ele hoje é viciado em informática, não é isso, André? Sou amante da informática. Hã? Amante da informática. Amante da informática. E amar vicia, né? Vicia. Bom, o André Alencar, né? Ele está lançando um curso de informática. Primeiro eu gostaria de saber, André, se informática vem caindo mais ou se o número de questões está estabilizado e como é que é a dificuldade das questões, se modificou ou não modificou, o que você pode falar sobre isso?
O número de questões, ela tem se mantido basicamente a mesma quantidade, né? Sim. O CESP, por exemplo, cobra entre 10 a 15 itens de informática em cada prova, FCC e ESAF costumam cobrar 5 questões em cada prova de múltipla escolha. Então, o número de questões é basicamente a mesma quantidade. Veja só uma coisa, se o CESP cobra de 10 e 15 questões, cada questão do CESP é um item, né? É um item. E essas outras bancas estão cobrando 5 questões de múltipla escolha, então significa 25 itens. É verdade. Né? Então, realmente, informática cai bastante, né? Cai bastante. E a dificuldade, como é que está? Está difícil, não está? Atualmente, a dificuldade está maior. Antigamente, quando a informática começou a ser cobrada em concurso, eles cobravam coisas muito básicas. Sim. Hoje em dia, cada vez mais, eles estão querendo que o concursando saiba como se fosse realmente um operador de informática, um técnico da área. Às vezes até os alunos brincam, professor, mas isso aí é noções de informática ou é para quem já é analista da área, né? Então, cada vez as questões estão vindo com um nível de dificuldade maior, portanto a preparação tem que ser mais dedicada. Existem alguns pontos que são mais, que você acha que são mais cobrados que outros? Atualmente as bancas estão direcionando muito as cobranças em relação à parte de internet e segurança. Até Sim. porque a gente percebe que a internet tem se, como é que a gente pode dizer, adentrado no nosso cotidiano com muito mais velocidade do que quando ela foi criada, né? Com certeza. Então, ultimamente, as bancas elas têm cobrado muito esse tema de internet, dos navegadores, correio eletrônico, a parte de segurança da informação. E ainda tem caído um pouco sobre os sistemas operacionais, principalmente com o lançamento aí de novos sistemas operacionais. Microsoft lançou recentemente o Windows 8, então isso vem trazendo novas questões em prova também. Então, na realidade, os programas estão muito atuais, né? Estão cobrando coisas já da atualidade mesmo. Você vai lançar um curso agora, né? Está lançando um curso de informática. Isso. Esse curso, ele abrange vamos dizer, a teoria toda? É um curso completo, voltado para todos os concursos que cobram as noções de informática, e ele vai do básico ao avançado. Então, para qualquer banca, para qualquer prova, a gente, claro, vai enfatizando as bancas que estão mais atuais, né? Mas, com certeza, o aluno que se preparar nesse concurso, nesse curso, ele vai se preparar para qualquer concurso que venha cobrar informática. E sobre esse curso? O aluno que nunca viu nada de informática, como é que ele vai se sentir rendido lá? Não, a primeira aula eu chego, prazer, meu nome é André, esse é o computador. Então a gente vai começar do zero. Eu até brinco com os alunos dizendo que o curso é para quem é analfabete mesmo. Então, a gente começa explicando o que compõe um computador, quais são as partes de um computador, a gente fala de todos os sistemas. E em todas as aulas eu vou abordando como é que as questões vão sendo cobradas em prova. Então a gente sai de um nível zero e chega ao nível mais elevado necessário para E você aceita pessoas assim já centenárias como eu, por exemplo? Aceito, com certeza. Já ouvi falar tanto das suas aulas que eu estou querendo fazer esse curso lá. Tem muitos professores até que falam, professor, eu vou fazer seu curso para eu aprender também a mexer no computador. É impressionante como o computador vai obrigando você a se aperfeiçoar. E eu não conheço nada de informática. Você acha que eu vou conseguir assistir lá? Vai conseguir. Tem que ter um pouquinho de paciência com a gente, mas consegue, e exercício, com certeza. Bastante exercício. Muito exercício, muita questão de prova. Tá, esse curso tem que duração? São 15 encontros, que 15 encontros. Isso, equivale a 75 horas aulas. Às vezes a gente estende uma ou outra a mais, mas normalmente essa média é de 15 encontros. O curso vai ser ministrado na unidade Taguatinga e serão 2 vezes por semana. No período noturno, a gente vai se encontrar 2 vezes por semana para tentar agilizar um pouco e dar um entendimento mais concentrado nessa matéria. Então, veja só, são 75 horas aula. 1 hora aula é 45 minutos, né? Então, são 15 dias, 15 noites. Isso. Começando que dia, hein? Dia 19 deste mês de junho. Dia 19 agora de junho, né? Começa o curso. Perfeito. Eu acho que eu vou estar lá. Vou ver se eu consigo tempo para fazer isso. Vai ser um prazer. Porque eu estou curioso de ver por que você... Aliás, por que você tem tanto sucesso nessa área? Qual é a diferença da sua didática para o que existe normalmente no mercado?
Acho que primeiramente é a questão da experiência, né? Tem 14 anos que eu trabalho com informática para concursos. Eu só trabalho para concursos. E dando aula. Só dando aula. Aí é outra coisa. Então, assim, eu normalmente já sei exatamente quais são as dúvidas que os alunos têm, onde a matéria pode ser um pouco mais complicada, onde pode já adiantar um pouco mais. E, assim, o que eu acho que, pelo menos é o feedback que eu recebo dos alunos, que é um diferencial, é a questão da metodologia lógica. Assim, eu costumo dar o curso mostrando que as coisas têm uma lógica, uma sequência, um porquê. Você distribui os assuntos de tal maneira que o aluno vai entendendo, né, e vai vendo uma ligação lógica entre eles, não é isso? Há uma compreensão dos temas. E os temas os temas são ordenados de forma lógica, coerente, então o aluno ele entende. Ele sabe, por exemplo, se a gente parou numa aula, o que a gente vai ter na aula seguinte. Então não são informações jogadas no quadro e o aluno tem que simplesmente copiar e memorizar, não. Há um porquê de tudo aquilo. Então o aluno sai satisfeito, entendendo mesmo. E muitas vezes acontece muito o aluno falar, professor, eu odiava informática e agora eu estou adorando. Já teve aluno de me falar assim, professor, quando eu fazia concurso, eu pulava as questões de informática para nem ficar desesperada. Depois, se desse tempo, eu voltava. Agora não, eu já leio o gabarito, saio feliz da vida. Isso é muita satisfação pra gente. Que interessante. E veja só, se você vai fazer o curso, né, acho que você não deveria perder, até eu vou fazer, eu queria saber o seguinte, são 2 aulas, são duas entradas por semana, vamos ficar 4 horas juntos, 2 noites por semana. E em casa, quem não teve nenhuma noção, gastaria mais 2 noites ou mais que isso? Pelo menos. Eu digo para o aluno que, no mínimo, ele tem que se dedicar em casa o equivalente ao que ele assistiu de aula. Então, acho que é bom você se preparar, se você nunca viu, é bom você se preparar o seguinte, olha, nós vamos ter 2 dias na semana, né, de aula, e os outros 3 já estão ocupados para estudar em casa. Isso. Não é isso? Então, olha só, é uma grande oportunidade para você ficar bem up to date em termos de informática. Não é isso? Não é isso? Professor André, muito obrigado. Viu? É um prazer ter o senhor no quadro da Veste Concurso e da Vestcom, né? E você não perca essa oportunidade. Olá. No quadro Acordar Melhor de hoje, vamos ver como é que podem ser simplificadas, né, várias regras de ortografia. Por exemplo, substantivo que deriva adjetivo se escreve com S, o adjetivo francês, francesa com S. As palavras terminadas em esa e isa, sendo feminino, escrevem-se com S. As palavras terminadas em ase, ese, ise, ose, você escreve com S, né? Os radicais com S geram palavras com S. Radicais com Z geram palavras com Z. Por e querer escrevem sempre com S, né? Pus, quisesse, né? Os verbos que já têm Z continuam com Z. Depois de ditongo, escreve-se S. Radicais com ND, RG, RT, você escreve com S. Por exemplo, compreender, compreensão, compreensivo, etc. Após ditongo, você usa C e C cedilha, mas não 2 S's. Após ditongo, você usa X e não CH. Após me e em, você usa X. Mas essas regras estão cheias de exceções. As palavras derivadas do árabe, do indígena, do africano, você vai escrever com C cedilha ou com C, e não com 2 S's. Mas como é que você vai saber que elas são do árabe, do indígena ou do africano? São mais de 20 regras para ensinar o uso de S, 2 S's, SC, SC cedilha, C, XC, XCH. Todas essas regras podem ser resumidas em apenas 3. O som S, Sa, Se, Si, So, Su, sempre S. Não tem outra forma de escrever. Os sons Za, Ze, Zi, Zo, Zu, sempre Z. Não tem outra forma de escrever. Os sons Xa, Xe, Xi, Xó, Xu, sempre X. Não tem outra forma de escrever. Então você elimina o CH, os 2 S, o SC, o SC cedilha, o XC, etc. Tá? Resultado. Você com 3 regras, você mata tudo, resolve tudo.
Se você quer que a ortografia se simplifique para que todo mundo saiba escrever, entre no site acordarmelhor.com.br, assine lá o manifesto Eu Quero Mudança da Lei, assine o manifesto, né, e divulgue para os seus amigos. www.acordarmelhor.com.br. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Qual a função dos pronomes oblíquos? Cortaram-lhe o cabelo. Na realidade, esse lhe aqui, ele dá ideia de posse. Não é cortaram o cabelo a ele ou a ela. Cortaram o cabelo dele, o cabelo dela, ideia de posse. O seu cabelo, o meu cabelo, o teu cabelo. Esse lhe com ideia de posse. Quando o lhe tem ideia de posse, um lhe possessivo, ele é adjunto adnominal. Você percebeu que não é só objeto indireto, o lhe? Ele pode ser adjunto adnominal e ele será quando ele der a ideia de posse. Cortaram o cabelo dele, cortaram o seu cabelo, né? O presente lhe foi agradável. O presente foi-lhe, não, agradável a ele. Esse lhe é alvo do agradável, que não é verbo. O presente foi agradável ao menino. Então, ao menino é complemento de agradável. Como agradável não é verbo, você tem aqui o lhe como complemento nominal do agradável. O presente foi agradável a ele, a ela. Fizeram-no de propósito. Esse no, esse N aqui é porque termina em nasal. Aí antes do O aparece um N. Então isso aqui é só o O. Fizeram isso de propósito. Então isso aqui é um objeto direto, né? E não é complemento nominal, né? Objeto direto. Ataram-me as mãos. É ataram as mãos a mim? Não. Ataram as minhas mãos. Tá certo? Então esse me aqui é um possessivo. Se ele é possessivo, o que ele é? Adjunto adnominal, né? O pronome oblíquo com a ideia de posse é adjunto adnominal. Todos lhe obedeceram. Todos obedeceram ao menino. Então ele é complemento, ele é alvo do obedeceram. Significa, esse lhe aqui é um objeto indireto. Todos me foram fiéis. Todos foram fiéis ao menino. Então esse ao menino é alvo de fiéis. Fiéis ao menino. Não é foram ao menino. Não é o verbo que pede o alvo. Fiéis ao menino. Então eu tenho como complemento do fiéis. Esse me aqui é o quê? Um complemento nominal. O que você percebeu? Os pronomes oblíquos podem funcionar como adjunto adnominal, complemento nominal, objeto direto ou objeto indireto. Conceito de aposto. O primeiro tipo de aposto é o aposto explicativo. E vamos ver o conceito dele. Em fevereiro, segundo mês do ano, acontece a festa de Iemanjá, rainha do mar. Você tem aqui o seguinte, primeiro um verbo, acontece. Cadê o sujeito de acontece? O que acontece? A festa de Iemanjá acontece, sujeito está aqui, a festa de Iemanjá. Acontece quando? Em fevereiro, adjunta adverbial de tempo. Segundo mês do ano está explicando esse adjunto adverbial de tempo. E rainha do mar está explicando Iemanjá. Então vamos entender o aposto aí. Em fevereiro, segundo mês do ano, você encontrou o núcleo disso aqui é um substantivo. Fevereiro é um substantivo. Segundo mês do ano, o núcleo é um substantivo também. Então você tem aqui um substantivo como aposto do primeiro.
substantivo, porque ele é um substantivo se referindo a outro substantivo para explicar. Então eu tenho um aposto deste substantivo que se chama antecedente. O substantivo que vem primeiro é antecedente, o aposto vem para explicá-lo. Quando eu digo a festa de Iemanjá, o núcleo é festa, mas eu tenho a palavra Iemanjá como substantivo aqui e tenho a rainha do mar se referindo a quê? A Iemanjá. Então você vai perceber o quê? Iemanjá é um substantivo. Rainha do mar, o núcleo é um substantivo também. Então esse rainha aqui não está explicando esse, então esse aqui é um aposto desse, que explica este aqui. E este aqui se chama o quê? Antecedente. Então o aposto explicativo, ele explica a ideia do antecedente. Muito bem. Vamos ver agora o explicativo então. Aposto, termo de natureza substantiva que se refere a outro de igual natureza. Explicativo você já entendeu por quê. Eu quero que você entenda a definição. Termo de natureza substantiva que se refere a outro de igual natureza. Pode ser aqui, poderia ser um pronome substantivo, podia ser um numeral substantivo, né? Podia ser uma palavra substantivada. O que interessa é que tenha natureza substantiva, tá certo? Um pronome pode ser aposto de um substantivo, se for um pronome substantivo, tá certo? Então, essa é a primeira parte. O segundo tipo é o resumitivo. Sorriso, simpatia, generosidade, tudo é agradável. Eu tenho aqui sorriso, simpatia, generosidade, tudo. O que o sorriso é? Um substantivo. Simpatia, substantivo. Generosidade, substantivo. E esse tudo é um pronome substantivo. Pronome substantivo. Que está como aposto de tudo isso que veio antes dele, resumindo a ideia de tudo que veio antes dele. E tudo que veio antes dele aqui é o que nós chamamos de antecedentes. Então, o aposto resumitivo resume as ideias lançadas nos seus antecedentes, no seu antecedente, né? Resumitivo. Aposto termo de natureza substantiva que se refere a outro de igual natureza. Você vê que isso aqui é um pronome substantivo, então a natureza dele é substantiva, se referindo a outros de natureza substantiva. O aposto especificativo. O rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes. Eu tenho aqui rio, é uma expressão. Amazonas é outra expressão, uma se referindo à outra. Rio, o núcleo aí é um substantivo, né? Amazonas também é um substantivo. Então, Amazonas é um aposto, porque é um substantivo que se refere a outro. Um termo de natureza substantiva que se refere a outro de igual natureza, né? E aí ele está fazendo o quê? Nomeando, ele dando o nome do rio. Então se chama aposto especificativo ou nominativo, como vamos ver daqui a pouco. Nasce na Cordilheira dos Andes. Ali o antecedente rio. Na Cordilheira dos Andes, eu tenho cordilheira como substantivo e dos Andes como substantivo. Andes é o nome da cordilheira. Então Andes é aposto nominativo de cordilheira, que é o quê? O antecedente. Não é verdade? Rua do Livramento. O que você percebeu? Rua é substantivo. Livramento é substantivo, dando o nome da rua. Então, livramento é aposto de rua. Cidade de Fortaleza. Cidade é um substantivo. Fortaleza é um substantivo dando o nome da cidade. Então, é aposto, porque é substantivo se referindo a outro. Não é verdade? Estado do Maranhão. Estado é um substantivo. Maranhão é o nome do estado, então é um substantivo também. Então, Maranhão é aposto de estado. Estão percebendo que existe aposto com preposição. Não é verdade? Avenida Paulista. Paulista aqui, meu querido, avenida é substantivo. Paulista não pode ser aposto porque ele está como adjetivo. Adjetivo não pode ser aposto. Avenida Paulista é adjunta de nominal. Agora, se eu digo assim, Avenida Paulista, aqui é o nome da avenida. Percebeu? Olha a letra maiúscula aqui. Então, avenida é substantivo e esse Paulista é aposto.
Nesse caso aqui é apenas uma adjunta de nominal que você vai ver na hora certa. Continente europeu. Eu tenho aqui um substantivo e isso aqui não pode ser aposto porque é um adjetivo. Percebeu? Pois bem, então, o aposto especificativo ou nominativo. Ele pode vir com ou sem preposição. Entendido? E não precisa vir separado por vírgula. Não é verdade? Então, aposto termo de natureza substantiva que se refere a outro de igual natureza. Então, pode ser um pronome substantivo, um numeral substantivo, uma palavra substantivada se referindo a outro de igual natureza, substantiva.